que a corte mais observou, mais se apegou, e como eu disse, mais tecnicamente, foi no fato de que a defesa da Carla Zambelli conseguiu demonstrar que no curso do processo, né, vamos falar desse que foi julgado agora, porque existe o outro do porte de armas e ela ter apontado para um cidadão comum na rua. Também há contra esse crime um pedido de extradição do Brasil, porque ela foi condenada a 5 anos de prisão, mas esse caso, essa sentença especificamente, vai ser examinada pela Corte Constitucional num outro momento. A Corte examinou neste momento a questão da invasão, né, no sistema do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, a entrada de um hacker ali, contratado, patrocinado por Carla Zambelli, e o fato de os dois juntos terem elaborado esse falso mandado de prisão. Então, desse crime, para o qual a Carla Zambelli foi condenada a 10 anos, que a corte se debruçou. E a corte examinou, muito bem encaminhada pela defesa de Carla Zambelli, de que durante este processo, no curso desse processo, houve aí violações de direitos humanos fundamentais. Ou seja, o devido processo legal não foi observado conforme deveria ter sido, ela não teve direito à ampla defesa, quem a julgou não deveria tê-la julgado da forma que o fez, ou seja, a corte examinou tecnicamente se durante o processo, fosse ele lá qualquer que seja o processo, mas nesse específico, se houve violação dos direitos fundamentais do réu. E a corte considerou que essas violações, ou grande parte dos direitos humanos do réu, durante o processo, grande parte foi violada. Então, comparou o processo da Carla Zambelli com as obrigações que uma corte correta, justa, deve observar quando julga alguém. E tirou de onde esses parâmetros, esses princípios? Da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Então, a Corte ficou apegada ao que determina a Corte Europeia dos Direitos do Homem, no que diz respeito ao devido processo legal, à observância do contraditório e ao juiz natural a quem deveria ela ter respondido desde o início. E então examinou esses aspectos técnicos e se apegou a esses princípios de direitos humanos que são muito caros, muito importantes na União Europeia e especialmente na Itália.